خلق النجوم بها تضاء سماؤه. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em nome de Allah, o Clemente Misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bênção esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros, seus seguidores, até o dia do juízo final. Hoje vamos continuar com o resumo da biografia do profeta Muhammad, episódio 27, que abrange os eventos após seu discurso de despedida em Arafat. Após o pôr do sol, o mensageiro de Deus deixou Arafat e se dirigiu a Muzdalifa. Lá, ele realizou a oração do Maghrib e Isha juntas, encurtadas. Em seguida, ele descansou até o amanhecer, quando realizou a oração do Fajr. Esse dia era conhecido como o dia de Nahr, o dia do grande Hajj. Após a oração do Fajr, o profeta Muhammad montou sua montaria e voltou-se para a direção da Qibla, Kaaba. Ele glorificou a Deus, fez o takbir, que é o Allahu Akbar, gritou, Labbaik Allahumma Labbaik, aqui estou, ó Allah, aqui estou, e continuou a repetir essas invocações até o sol nascer. Em seguida, o profeta Muhammad ordenou que Ibn Abbas coletasse 7 pedras pequenas. Depois disso, o mensageiro de Deus apedrejou o Jamrat antes do amanhecer, indo contra a prática dos politeístas que só faziam isso após o nascer do sol. Quando o profeta Muhammad chegou à grande pedra de Al-Aqaba, ele ficou na parte inferior do vale, com a casa sagrada à sua esquerda e a mina à sua direita. Ele voltou-se para a grande pedra e a apedrejou 7 vezes, enquanto estava em sua montaria. Em seguida, o profeta Muhammad foi a Zamzam e bebeu de sua água. Depois disso, ele voltou para Mina, onde permaneceu até o final dos 3 dias de Tashriq. Durante esses dias, ele continuou apedrejando os pilares do Jamrat após o meio-dia. O profeta Muhammad concluiu sua peregrinação com o Tawaf al-Wada', o último Tawaf, feito antes de deixar Meca. Ele disse ao povo, que ninguém parta antes de eu ser o último a deixar a casa. Isso marcou o fim da peregrinação do profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, conhecida como Hajj al-Wada'. O profeta Muhammad passou a Medina, levando consigo um pouco de água de Zamzam. Esta foi a última peregrinação que o profeta Muhammad realizou antes de seu falecimento. Após retornar a Medina, o profeta Muhammad continuou a disseminar a mensagem do Islã e liderar a comunidade muçulmana. Ele estava preocupado com a unidade e o futuro dos muçulmanos, então tomou várias medidas para garantir uma transição suave de liderança após a sua partida. Durante esse período, o profeta Muhammad realizou várias ações importantes, como a transmissão de instruções sobre a distribuição justa de riquezas, o estabelecimento de alianças com as tribos e a realização de expedições militares para defender o Islã e os muçulmanos. No entanto, aos 63 anos de idade, o profeta Muhammad adoeceu gravemente. Ele continuou a dar conselhos e orientações aos muçulmanos, mesmo durante sua enfermidade. No dia 12 de Rabi' al-Awwal do ano 11, o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, faleceu em sua casa em Medina. Após o falecimento do profeta Muhammad, houve um período de grande comoção e incerteza entre os muçulmanos. A liderança e a sucessão do profeta se tornaria questões cruciais a serem abordadas. Os companheiros mais próximos do profeta Muhammad se reuniram na mesquita de Medina para decidir sobre o sucessor do profeta, conhecido como Califa. Após um intenso debate e consultas, Abu Bakr, um dos companheiros mais prominentes e próximos do profeta, foi eleito como primeiro califa. Abu Bakr governou como califa por cerca de 2 anos, durante os quais enfrentou desafios internos e externos. Ele liderou expedições militares para combater as tribos rebeldes e preservar a unidade dos muçulmanos. Durante seu califado, o Alcorão também foi compilado em forma de livro. Após a morte de Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab foi eleito como segundo califa. O califado de Omar foi marcado por uma expansão significativa do Islã. Durante seu reinado, os muçulmanos conquistaram territórios significativos, incluindo a Pérsia e a Síria. Após o assassinato de Omar, Uthman ibn Affan se tornou o terceiro califa. Durante seu califado, os muçulmanos continuaram a expansão territorial e o Islã se espalhou para regiões distantes, como o norte da África.
No entanto, o califado de Osman também foi marcado por conflitos internos e tensões. Alguns grupos de muçulmanos discordavam de certas políticas e práticas do governo, o que eventualmente levou ao assassinato de Osman em 656. Após o assassinato de Osman, Ali ibn Abi Talib, primo e genro do profeta Muhammad, foi escolhido como quarto califa. No entanto, o califado de Ali também foi tumultuado por conflitos e rivalidades, principalmente a Batalha do Camelo e a Batalha de Siffin. Em meio a esses conflitos, Ali também foi assassinado em 661, com a ascensão do califado em Muawiyah. O califado assumiu uma nova dinastia e o centro do califado foi transferido para Damasco. Esses eventos marcaram o início de uma nova era na história do Islã, uma diferente dinastia governando diferentes regiões e impérios muçulmanos se formando ao longo do tempo. O legado do profeta Muhammad como o último mensageiro de Deus e o fundador do Islã continuou a influenciar e moldar a fé e a vida dos muçulmanos em todo o mundo até os dias atuais. Nos vemos no próximo episódio. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.